Meu nome é Jean Gomes da Silva, sou orientando da professora Cintia Rodak. Estarei apresentando minha dissertação de mestrado, que é intitulada Comportamento Mecânico da Coluna Vertebral durante uma corrida de longa distância. Bem, antes de tudo, né, como que se deu a elaboração, né, desse estudo? Primeiro, né, que a relação custo-benefício da prática da corrida ela é indiscutível, né, possui um saldo bastante positivo. Mas apesar, né, desses benefícios da saúde, a promoção da saúde também é indiscutível, né, e a gente não pode negar isso, né, que a sua prática regular ela promove um ambiente, né, rico em risco de lesões, né. E a literatura já sustenta um bom corpo da literatura já sustenta que essas lesões são de caráter principalmente crônico e menos agudo, e são justificados principalmente pelo excesso, né, pelo volume de treino. Quando a gente fala em volume de treino e corrida, a gente está falando basicamente de quilometragem, certo? E também volume é uma variável que também vem acompanhada da frequência, né? Ou seja, não basta só percorrer, né, grandes quilometragens, mas uma certa frequência, né? E uma certa frequência, quando isso se torna uma rotina, isso aumenta a incidência de lesões. E essas lesões ocorrem predominantemente onde? Nos membros inferiores, quadril e região lombar. Independente de onde ocorra, né, essas lesões, é importante entender o conceito bem básico, né, da física, que é a lei de ação e reação. Bem, essa lei diz que, para toda força que é aplicada sobre um corpo, surge uma força de reação, né, na mesma intensidade de força e também na mesma direção, só que no sentido oposto a essa força. Contextualizando aqui para a corrida, é isso que acontece, certo? Então, quando o indivíduo ele aterriza, né, tem essa fase de contato com o solo, essa força de reação ela é transmitida para as articulações e absorvida por toda a estrutura que compõe a coluna vertebral, né? Seja de caráter ligamentar, muscular, esquelético, enfim. E eu consigo, né, uma das formas de eu mensurar, né, esse comportamento é através da estadiometria, certo? Eu trouxe aqui dois exemplos para mostrar para vocês, né, em relação a alguns estudos que propuseram uma temática um pouco parecida com a nossa. O primeiro deles é este aqui de Garbage, que se propôs a investigar que se a corrida, né, se a velocidade de corrida interferiria no encolhimento da coluna e também iria identificar se tinha alguma associação com dor ou não, certo? Se esse encolhimento apresentava alguma associação com dor. Diretamente aos resultados, aqui, como é um estudo bastante antigo, ele não apresenta muito em gráfico, em tabela, acho que esses modelos de gráficos mais são mais recentes, mas eu trouxe aqui para a gente atentar no seguinte quesito aqui, que a velocidade, né, o que eles fizeram? Primeiro que eles aplicaram 3 velocidades distintas, a 70%, a 85% e a 100% dos paces de maratona desses corredores. E eles identificaram que a velocidade sim apresentava influência sobre essa variação, né, de estatura. No entanto, quando foram associar isso, né, com dor lombar, isso não apresentou nenhuma associação. Então, é um tanto que óbvio também, né? Quanto maior velocidade, maior sobrecarga, se maior a sobrecarga, maior a variação de estatura. Trouxe um outro isso também, que verificou o efeito do ambiente, né? Então, ele investigou em águas rasas, em águas profundas, então, no ambiente aquático, e também comparou com uma esteira motorizada, corrida em esteira. Esse estudo aqui, então, verificou que quando a corrida era praticada em águas profundas, ali a nível de peitoral, a sobrecarga era muito menor. Então, se a gente olhar o gráfico da direita aqui, foi a única condição, né, que apresentou diferença significativa sobre as demais condições. Eu quero também atentar sobre esses dados aqui, que está ali em destaque, no janelamento, e as primeiras, né, as medidas, as variações maiores, elas acontecem sempre nos primeiros instantes, né, até porque o disco está mais hidratado, mas eu vou explicar isso adiante no decorrer dessa apresentação. Então, para a gente interpretar esses dados, a gente precisa entender um pouco ali sobre toda a estrutura ali da coluna vertebral. Então, primeiro, né, a coluna vertebral, ela é uma haste rígida, né, apresentando todas essas vértebras ali, que são unidas entre si pelos discos intervertebrais, possuindo, então, 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 vértebras lombares, né, vértebras ditas móveis. Além disso, também apresenta as vértebras fundidas, né, sacro e cóccix. Então, essas vértebras, elas são unidas, né, todas as vértebras móveis são unidas entre si pelos discos intervertebrais. Falando agora um pouco das características, né, desse disco, então ele tem uma camada aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o mouse, uma camada um pouco mais externa, né, que é rica em fibrocartilagem, e uma camada uma camada mais interna, né, chamada núcleo pulposo, que ela apresenta um conteúdo mais gelatinoso, conteúdo viscoso, né, então a gente falará sobre a capacidade viscoelástica do disco daqui a pouco.
para a gente entender. Então, é importante a gente entender que os discos, né, dão sustentação e mobilidade ali para toda a coluna vertebral, e que toda essa mobilidade ali, ela normalmente é maior ali na região lombar, tanto que o calibre do disco ali na região lombar é um pouco maior. Então, a gente atribui, né, indiretamente essas variações de estatura à redução do disco, principalmente ali na região lombar, por ter um calibre maior. É importante salientar também que essas sobrecargas, elas estão expostas rotineiramente, assim, no nosso dia a dia. Então, existe algo chamado variação circadiana, né, que é tudo que acontece dentro do período de 24 horas. Aqui, então, tem uma exemplificação, né, desse ciclo. Então, a gente, normalmente, o ser humano normal dorme da meia-noite às 6, acorda, a partir do momento que já acorda, já está exposto, né, à sobrecarga. Por exemplo, agora mesmo, todos sentados, estamos expostos à sobrecarga, né, que é a força da gravidade. Então, isso por si só já há uma alteração ali na altura do disco intervertebral. E tem como remover essas sobrecargas, né? Então, todo estudo, né, que verifica, que utiliza, né, o estadiômetro como instrumento de medida, tem um certo protocolo que a gente vai ver também adiante na metodologia, mas ele utiliza essa posição aqui, que dita a posição de Fowler, inclusive o próprio Fowler, né, acho que indiretamente tem alguma associação aí com a elaboração desse estudo. Mas então, a partir do momento que você remove, né, essas sobrecargas, também o disco ele vai tender a gradativamente, né, retornar ao seu estado inicial. Então, essa viscoelasticidade é o seguinte, então, todo material que é viscoelástico é porque ele tem a sua capacidade, né, de se deformar ali mediante uma sobrecarga e retornar gradativamente à sua forma, né, normal, mediante a remoção da mesma sobrecarga. Então, ela é carga dependente. Quanto maior a sobrecarga, também maior a sustentação do disco e também a sua desidratação, né? Então, ele vai perdendo sua altura. Então, esse aqui é um esquema que explica bem certinho isso aí. Então, embora, né, normalmente a gente associa coluna vertebral assim, a uma entidade puramente esquelética, né, mas quando a gente fala de comportamento mecânico da coluna vertebral, a gente está englobando aí não só o esqueleto em si, mas também todos os seus conteúdos anexos, né, inclusive ligamentos, músculos, etc. Sobre os músculos, né, muito mais importante que a gente saber o nome de cada um deles, musculatura intrínseca, extrínseca, etc., a gente entender que existe uma complexa rede muscular, tanto de músculos ali unindo o processo transverso com o processo espinhoso, assim como o músculo unindo vértebra a vértebra e vértebra rolando vértebra, né? Ou seja, unindo uma vértebra a sua vértebra não adjacente. E o fortalecimento, né, desses músculos promove uma maior estabilidade, né, que, por sua vez, está associada a um maior controle neuromuscular, promovendo, então, uma redução de sobrecargas, redução de dores articulares e também, né, obviamente, redução de lesões. Eu trouxe também um estudo bem interessante aqui para exemplificar, agora um estudo bastante recente, não, né, mas em relação aos outros, é recente, que buscou investigar o seguinte: em 24 horas de corrida, eles coletaram ali ultramaratonistas, né, 12 ultramaratonistas, em 24 horas de corrida eles verificaram esse comportamento da força, né, do pico de torque, e também da atividade muscular voluntária máxima, os músculos da coxa, certo? Os músculos extensores da coxa. Então eu trouxe aqui os resultados, que é bem legal a gente dar uma olhada nesses gráficos aqui, que eles se comparam bastante com os nossos, a gente vai ver posteriormente na sessão de resultados. Então, aqui a gente consegue perceber, né, que tem uma certa trajetória não linear aqui, né, da perda de força. Então, os gráficos da esquerda aqui é correspondente à ativação muscular voluntária máxima do músculo baço lateral da coxa, e embaixo o flexor plantar. E de cima também, só que na contração isométrica voluntária máxima, né, em níveis de força. Então, a gente consegue ver que há um declínio, né, em detrimento da fadiga. E eles associam, né, esse declínio principalmente de caráter de fadiga central, certo? Então, quando a gente entende um pouco de domínios ali de intensidade e associa isso com predominância de fadiga, a gente associa um exercício de domínio e intensidade moderada à fadiga central. Já tem um grande escopo, né, um escopo de literatura que aponta isso. Então, inclusive, nesse estudo aqui, eles mesmos utilizaram, né, a própria eletroestimulação para verificar, né, de onde vem, de fato, a predominância de fadiga, e foi constatado que era de fadiga central. Então, existe aí uma certa tendência, né, você, mediante a atividade, há uma redução ali da excitabilidade cortical, e com isso há uma redução também do recrutamento muscular. Isso, em virtude, né, causa uma queda do desempenho em níveis de força e de atividade muscular. Bem, então, além desses estudos, né, que eu acabei de citar, né, todo o nosso conjunto ali de revisão da literatura nos deram, né, um suporte suficiente para criar o programa de pesquisa. A gente não identificou na literatura uma descrição detalhada do comportamento mecânico da coluna vertebral durante uma corrida de longa distância.
E a gente justifica, né, essa necessidade desse estudo, até mesmo porque isso pode contribuir para o monitoramento e administração das cargas de treino, né, e até mesmo na prevenção de lesão. Uma vez que a gente consegue determinar o comportamento de uma determinada variável, a gente consegue se antecipar ali no seu comportamento, e com isso a gente pode até mesmo prevenir lesão. Então, portanto, né, o objetivo do estudo foi descrever o comportamento mecânico da coluna vertebral durante uma corrida de longa distância, o destaque, então, foi de 28 km, até mesmo porque já existem alguns estudos já que não apresentam, né, diferença, né, entre corredores de meia maratona para maratona em relação à dor lombar. A gente não quis expor também os corredores também a muitas distâncias, até por uma perda amostral, também não tão baixa para a gente ter um comportamento ali, várias avaliações ali ao longo do tempo. Então, 28 ali a gente considerou uma distância meio que ótima, assim. Como objetivos específicos, então, a gente buscou verificar o efeito de uma corrida de longa distância na variação da estatura, no pico de torque dos músculos flexores e tensores do tronco, e na atividade, né, na ativação muscular dos músculos flexores, são os reto abdominal superior, reto abdominal inferior e oblíquo externo, e os músculos extensores, longuíssimo e ilho-costal, do tronco, e essas avaliações foram realizadas a cada 7 quilômetros, né. Então, além, né, de toda a elaboração do programa de pesquisa, por meio da nossa revisão da literatura, ela também propiciou criar algumas hipóteses, certo? Então, a gente hipotetiza, né, por meio ali da revisão de literatura, que haverá uma redução contínua, né, da estatura ao longo dos 28 km de corrida, e as maiores perdas, como a gente viu ali no estudo anterior, serão observadas na primeira metade, né, que é o momento inicial da corrida. A gente teve uma hipótese também que haverá uma redução contínua do pico de torque dos músculos flexores e tensores do tronco, e que haverá uma redução contínua do nível de ativação dos músculos flexores e extensores do tronco. Então, vamos aos métodos, né? Então, o procedimento de amostragem foi não aleatório por conveniência, a gente contou com 17 corredores de longa distância, e os critérios de inclusão foram a ausência, né, de histórico de lesão, recente de lesão, ser do sexo masculino e experiente na modalidade, né? Um mínimo ali de 5 anos de prática e uma frequência regular de treinos, até porque a própria experiência ela interfere no calibre do disco. A gente já tem alguns estudos que apresentam isso. O procedimento experimental. Bem, antes de mais nada, todos os voluntários eles assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Então, foram submetidos à avaliação antropométrica, a familiarização do estadiômetro, né, que se deu pré-testes, e uma posição de recuperação, aquela que eu mostrei anteriormente, a posição de folga. Essas foram as medidas pré-testes. Então, as medidas, os testes, né, depois disso, foram feitos a estadiometria novamente, o pico de torque, né, e a eletromiografia. Essas foram as medidas pré-experimento. Então, o experimento consistiu ali a cada 7 quilômetros. Novamente, a gente tinha um ciclo ali, ia para a estadiometria, pico de torque, novamente a eletromiografia, e esses 7 quilômetros foram realizados na pista de atletismo da própria instituição. Após esses testes, novamente, postura de recuperação e a estadiometria. Esse protocolo de sempre realizar a recuperação, né, fazer a avaliação, a recuperação, depois dos testes, depois recuperar de volta, depois do teste, faz parte do protocolo, né, do estadiômetro. Inclusive, todos os estudos que utilizam o instrumento fazem esse mesmo protocolo. Então, é importante, né, como não é de conhecimento comum, explicar um pouquinho como é que funciona o estadiômetro. Então, ele é um instrumento que mede de forma bastante reprodutiva, né, e precisa a variação da estatura, e ele tem ali como controle, né, 5 pontos anatômicos. Então, o indivíduo, ele sobe no instrumento, e nós ajustamos, né, esse equipamento ali para toda a estrutura dele, tendo como controle a maior área proeminente occipital, o maior ponto, né, de lordose cervical, a área mais proeminente da coluna torácica, a área de maior ponto ali de curvatura de lordose lombar e a linha glútea. Além disso, né, nós temos também o controle dos membros inferiores ali, porque o indivíduo ali está agora sobre papéis, a gente desenha ali o pé do indivíduo, para que toda hora a gente cria, né, um não desajuste para o indivíduo, mas ele sai do instrumento, retorna, para a gente ter certeza de fato que essa medida ela é precisa. Então, ele retorna todo momento ali para o mesmo lugar. Então, a gente tem controle dos membros superiores, também o controle da cabeça, é feito ali por a gente cria ali a gente faz um ponto, né, no ponto identificável ali mais alto da cabeça, nesse indivíduo, uma caneta ali bem precisa, e a todo momento essa haste, né, você pode ver ali que tem um instrumento ali que cai sobre o topo da cabeça do indivíduo, e esse instrumento é chamado LVDT, que é um transdutor digital de variação linear, justamente ele que mede essa variação da estatura.
Até porque também tem uma variação da própria recuperação, né, como é um instrumento bem sensível, que a gente está medindo ali na casa ali dos milímetros, a própria respiração já causa uma influência, então uma série de fatores podem influenciar na avaliação desse instrumento, então por isso a gente faz várias medidas a cada avaliação. Então como é feito? Então a gente faz primeiro 5 medidas, a gente pede para o indivíduo se deslocar e um pouco para frente, depois retornar de volta para os mesmos pontos ali marcados, a gente faz mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, 25 vezes. Então, a gente pega uma média, né, dessas 25 medidas, de 25 scores, e dá um score, um valor. E a diferença entre essas médias, a cada avaliação, e dá essa variação da estatura. Então, posterior ali ao estadiômetro, a gente utilizou ali a célula de carga e o MG, né, para avaliar ali o pico de torque, e o RMS, né, dos grupos musculares ali avaliados. É importante falar também que a célula de carga nos dá o valor em quilograma-força, né? Então esse valor foi convertido posteriormente para newtons por metro. E a avaliação aqui do MG, a gente considerou o maior RMS obtido dentro de um janelamento, né, de meio segundo, dentro de um período de avaliação total de 10 segundos. Então, são protocolos aí bastante utilizados nos estudos que utilizam o MG, né, como instrumento de pesquisa. Sobre análise estatística, então utilizamos ali, fizemos uma análise descritiva, né, de tendência central, para termos conhecimentos acerca dos dados. Fizemos o teste de normalidade, Shaper-Wilk, para nos dar, né, conhecimento acerca da distribuição dos dados. Então, quando os dados eram paramétricos, né, utilizamos o ANOVA de medidas repetidas, e quando os dados não tinham uma distribuição normal, a gente utilizou seu correspondente não paramétrico, que é o teste de Friedman. O P adotado no nível de significância que foi um P menor que 0,05, e o software utilizado foi o SPSS 25. Então, vamos aos resultados. Primeiro, então aqui, constatou os resultados da amostra, fiz questão também de colocar aqui em termos de frequência, o volume de treino semanal, que também, como eu disse anteriormente, são importantes. E aqui, atentos à velocidade média aqui a cada, né, quilometragem, porque a gente não teve um controle muito preciso, né, da velocidade. Entretanto, a gente trabalhou com uma amostra bastante experiente e foi orientado para que eles mantivessem um pace constante ali entre 4,30 e 5 minutos, e essas velocidades aqui se encaixam dentro dessa orientação. Então, não teve uma variação de velocidade a ponto de ser significativa, é muito discreto, isso não poderia ter apresentado influência, né, sobre os resultados. Sobre a variação da estatura, então a gente conseguiu identificar aqui, veja na primeira metade aqui, vou pegar o mouse aqui, na primeira metade da corrida a gente conseguiu identificar onde que foram, né, as perdas mais significativas, né? Então, a alfa aqui é diferente, né, dessa posição inicial, beta é diferente da posição do 7, né, no momento de 7 km, e o jogo da velha aqui é diferente de 14 km. Então, a gente consegue ver que a partir aqui do 14, houve diferença significativa, e as perdas ali em valores ali relativos, em porcentagem, por exemplo, foram muito maiores aqui, nessa primeira metade, em relação a essa segunda metade aqui, apresentando mais ou menos 75% da diferença total, né, da redução total da estatura. Então, isso aqui é uma tendência, né, que a partir aqui dos 14 quilômetros, há uma tendência a um equilíbrio, né, dessa sustentação. E você manter uma atividade prolongada num contexto, né, desfavorável para sustentar essa carga, esse exemplo aqui, com esse protocolo que utilizamos seria ali depois dos 14 quilômetros, ao longo prazo, se tornando uma rotina, poderia, né, promover ali, aumentar o risco de lesões. Um outro resultado que a gente obteve aqui foi em relação ao pico de torque dos músculos flexores e extensores do tronco. A gente consegue observar aqui, na esquerda, o pico de torque dos músculos flexores, na direita aqui dos músculos extensores, apresentando uma diferença mais significativa aqui nos músculos flexores em relação aos extensores, né, que apresentou diferença só nos últimos instantes. Aqui, os músculos flexores foi um pouco mais gradual, né, um pouco mais linear. A atividade eletromiográfica, né, lembrando também que o nível de ativação voluntária máxima, não foi durante a corrida que avaliamos, foi durante uma contração isométrica voluntária máxima. Então, a gente consegue verificar aqui esse comportamento dos músculos flexores do tronco, aqui na esquerda, reto abdominal superior, no meio reto abdominal inferior, e aqui à direita, o oblíquo externo, conseguimos ver diferença aqui em todas as condições aqui em comparação ao início, ao final e ao início, há diferença significativa. E aqui o único que apresentou uma diferença também nos 21 quilômetros ali foi o oblíquo externo.
Agora, partindo para os músculos extensores do tronco, a gente conseguiu identificar, ver, né, que existe um comportamento ainda mais linear também, progressivo, gradual, e que essas diferenças ocorrem aqui, né, do 21 e do 28 em relação ao início e em relação aos 7 quilômetros, e também aqui no RMS do músculo iliocostal, a gente consegue identificar, né, que existe um pouco mais variáveis. É notável também que todo o trabalho que envolve o MG, ele apresenta um desvio padrão um pouco alto, a gente consegue também identificar aqui nesses valores de desvio padrão, ok? Então, veja, nossos principais resultados foram, né, uma redução gradual dos valores observados em todas as variáveis mensuradas, né, a variação da estatura, o pico de torque e o próprio RMS nos músculos do tronco, e as maiores reduções da estatura ocorreram nas avaliações iniciais, né, corroborando então com nossas hipóteses previamente estabelecidas. Então, o que isso difere, né? O que o nosso estudo difere dos demais que apresentamos anteriormente? Primeiro, né, a gente consegue ver uma semelhança, né, com as perdas menores há uma perda menor, né, nos momentos iniciais. Entretanto, os estudos avaliaram curtas distâncias. Então, a gente foi além, né? A gente avaliou longas distâncias, e isso permite com que a gente identifique esse curso temporal da redução da estatura. Então, foi possível observar esse momento crítico ali da redução da estatura, onde o disco está mais desfavorável a sustentar cargas. Além disso, também, em termos de força, né, a gente foi um estudo bastante semelhante ali, entretanto, avaliou um outro grupamento muscular, né, então não tinha nenhum estudo que avaliou esse impacto ali sobre esses músculos do tronco. Então, os estudos aqui propuseram ali uma temática parecida, avaliaram os músculos da coxa. Isso, né, propiciou identificar esse curso temporal também do pico de torque e atividade muscular voluntária máxima, né, então a gente se diferencia nesse termo desses estudos. Então, com isso, complementando, né, os estudos previamente já feitos, nosso estudo também permite que a gente identifique esses momentos críticos ali a fim de melhorar a administração de cargas de treino. Bem, mas além, né, de todos os resultados, nosso estudo apresenta algumas limitações, e dentre eles o controle de velocidade, mas como eu disse anteriormente, não houve diferença, aqui eu trouxe um gráfico para a gente explicar melhor, não houve diferença significativa aqui entre essas velocidades, entre as distâncias, mas houve também, né, um atraso natural, né, ao deslocar os participantes do estadiômetro para a marca, onde foram avaliados por título de ativação muscular, mas é importante também salientar que esse deslocamento ele foi mantido constante, né, entre todos os participantes da pesquisa. Então, dificilmente apresentaria alguma influência sobre os dados. Bem, concluímos então, portanto, né, que houve um declínio da estatura durante a corrida, né, de longa distância, houve também uma redução da capacidade de produzir força, né, e de recrutar de forma máxima os músculos do tronco, e essas, né, variáveis ali descrevem esse comportamento mecânico da coluna vertebral frente à longa, então, né, respondendo ao nosso objetivo da pesquisa, a nossa pergunta. E em conjunto, né, todas essas variáveis aí, ajudam, né, influenciam a administrar as cargas de treino, frente a um planejamento, uma periodização de treinamento, a fim de reduzir os riscos de lesões. Certo? Então, essas são as nossas referências aqui que eu utilizei na apresentação.